first question was this. A primeira pergunta é a seguinte. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como sabemos que o nosso sofrimento é cruz ou consequência de uma desobediência? E uma segunda parte da pergunta é: o que é a cruz para nós? Now the question is this. A pergunta é: how do we know that como nós sabemos our suffering is a cause or just a consequence of our disobedience? que o nosso sofrimento é cruz ou consequência de uma desobediência? Then what is the cross for us? E então, o que é a cruz para nós? I think this is a very good question. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Now, evidently, some of the questions were addressed to Brother Stephen Kong. Evidentemente, essas perguntas foram direcionadas para o nosso Stephen Kong. Now, in theory, our brother should answer it. Em teoria, nosso irmão é que deveria responder. But after 2 hours of us sharing, it's almost impossible for the brother to do that. Mas após 2 horas de compartilhar, é quase impossível para o nosso irmão fazer isso. So I try to answer according to what we found in the Word of God. E eu vou procurar responder segundo aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. I think our tendency is always try to equate our suffering with the cross. A nossa tendência em geral é equacionar ou fazer a cruz como o nosso sofrimento. Sometimes when we suffer, we say, now we are taking up our cross. E algumas vezes quando nós sofremos, aí nós falamos, eu tomei a cruz. So I think that's our natural understanding. Eu creio que isso é a nossa compreensão natural. But actually, according to the Word of God, Mas, de acordo com a Palavra de Deus, there are 2 kinds of suffering. há 2 tipos de sofrimento. One kind, I will call it deserved suffering. E um tipo eu vou chamar de sofrimento merecido. Now this is suffering of Jacob. Esse foi o sofrimento de Jacó. Now you know Jacob was a very crooked person. Você sabe que Jacó era realmente um cara muito um cara espertalhão. For that reason, he was always under the disciplined hand of God. Por essa causa ele estava sempre sobre a mão disciplinar de Deus. And our God tried to take out from him all the foolishness. E o nosso Senhor estava sempre quis retirar dele toda a tolice. So that's kind of suffering mentioned in the Bible. E esse é um tipo de sofrimento mencionado na Bíblia. Now the other kind of suffering, I will call it undeserved suffering. E outro tipo de sofrimento eu vou chamar de um sofrimento não merecido. Now that's the suffering of Job. E esse foi o sofrimento de Jó. That's the problem with the friends of Job. Esse foi o problema com os amigos de Jó. But they insist that Job suffers so much, it means that he must have committed some sin against God. E eles insistiam que se Jó estava sofrendo tanto é porque ele havia cometido algum pecado contra Deus. So they try many ways to bring Job into repentance. E eles procuraram diversas maneiras de fazer com que Jó chegasse ao arrependimento. But the end, according to the verdict from our God, Mas no final, segundo o veredito de Deus, it is not because Job sinned, that's why he suffers. Jó não sofreu porque ele havia pecado, It is because he suffers so much, that's why he sinned. mas por ter sofrido tanto, foi por isso que ele pecou. So you see, brothers, there are 2 kinds of suffering. Então vocês veem, irmãos, tem 2 tipos de sofrimento. But let us be very careful. Mas vamos tomar muito cuidado. When we talk about the cross, Quando nós falamos sobre a cruz, now the main effect or the main operation of the cross a operação principal da cruz is not to make us suffer. não é nos fazer sofrer. Actually, the effect of the cross, it will do something deeper than that. Na realidade, o efeito da cruz é para ser mais profundo do que isso. It is true, sometimes we suffer, É verdade que algumas vezes nós sofremos, but let us remember, mas vamos nos lembrar. there is a purpose, there is the main purpose or main operation, the main purpose of operation of the cross. O principal propósito da operação da cruz, It is not the cross, not just make us suffer. a cruz não é para nos fazer sofrer. The cross will want to fulfill the will of God in our
A cruz é para que seja cumprida a vontade de Deus em nossas vidas. So now we want to answer this question. What is the cross for us? Então agora nós precisamos responder essa pergunta: o que é a cruz para Now, nós? we have to go back to the Word of God. Então nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. We dare not to have our own Nós interpretation, não ousamos dar a nossa no interpretação. matter how good it is. Não importa quão boa ela seja. But you need to have the basis from the Word. Mas nós precisamos ter a base na palavra de Deus. Our brother already told us. O nosso irmão já nos falou. You see, it's in the latter part of the life of our Lord with disciples. Na última parte da vida do nosso Senhor com seus discípulos. You remember our Lord, most likely, our Lord worked on this earth. The Lord works, fulfilled his ministry about 3 years and a half. Então, como nós sabemos, o Senhor cumpriu todo o seu ministério em cerca de 3 anos e meio. So our Lord has been with some of the disciples almost 3 years. Então o Senhor já estava com seus discípulos por quase 3 anos. Now, after 180 days, Então, após 180 dias, the Lord will be on the cross. depois desses 180 dias, o Senhor estaria sobre a cruz. For 3 years, Por 3 anos, there was a secret in the heart of our Lord. havia um segredo no coração do nosso He Senhor. was looking for opportunity to share that secret with his disciples. Ele buscava uma oportunidade para compartilhar esse segredo com seus discípulos. So one day, he brought them to the area of Caesarea Philippi. Aí então um dia eles trouxeram aquela região de Cesareia de Filipe. Now our Lord had to pour out his heart to them. E agora o Senhor precisava derramar o seu coração com eles. So our brother already mentioned. E nosso irmão já mencionou. Now in chapter 16 of Matthew, Então no capítulo 16 de Mateus, actually our Lord has disclosed secrets in his heart and all in the heart of his Father. o Senhor abriu os segredos que estavam no seu coração, como também aqueles que estavam no coração do seu Pai. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and now here you discover the mystery of Christ, aqui você descobre o mistério de Cristo, the mystery of the church, o mistério da igreja, the mystery of the o cross, mistério da cruz and also the mystery of kingdom. e também o mistério do reino. 4 greatest revelations in the Word of God: A quarta das maiores revelações da palavra de Deus: Christ, Cristo, the church, a igreja, the cross, a cruz and the kingdom. e o reino. So this wonderful revelation. Essa é uma revelação maravilhosa. Finally, our Lord poured out from the very depth of his being the secret that has been long hidden in his heart and in his Father's heart. E finalmente então o Senhor derrama de dentro do seu coração aquele segredo que há tanto tempo estava oculto no seu coração e no coração do seu Pai. Now that was the first time our Lord used very plain language talking about the cross. Aquela foi a primeira vez que o nosso Senhor, utilizando palavras bem diretas, ele falou sobre a cruz. And then the Lord said he's going to take the way of the cross. E o Senhor dizendo que ele tinha que tomar o caminho da cruz. Now he's going to march on toward Jerusalem. Ele então caminhar em direção a Jerusalém. Now at that moment, Naquele instante, now you remember Peter tried to suggest something to the Lord. então naquele instante você se lembra, Pedro tentou sugerir alguma coisa para o Senhor. After the revelation of the cross, Então após a revelação da cruz, then Peter tried to do something. então Pedro tentou fazer alguma coisa. So let us read that verse again. Vamos ler esse versículo de novo. Matthew chapter 16. Mateus 16. Verse 21. Versículo 21. From that time, Jesus Christ began to show his disciples that he must go to Jerusalem. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Now that's the first time our Lord used a plain language to talk to the disciples about his cross. Então essa foi a primeira vez que o Senhor Jesus utilizou as palavras diretas para poder falar a respeito da cruz. Then the reaction of Peter. Então qual foi a reação de Pedro? Verse 23. Versículo 23. But he turned and said, verse 22, sorry. The Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. Então desculpe, versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo:
Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Now, of course, later you know that how our Lord rebuked Peter. Então, mais tarde, você se lembra como é que nosso Senhor realmente repreendeu a Pedro. But one of the phrases is very important. Mas uma das frases é muito This importante. is the key to the understanding of the cross. Essa é a chave para a compreensão da cruz. You know what our Lord said to Peter? Sabe o que nosso Senhor disse a Pedro? You are a stumbling block to me. Tu és uma pedra de tropeço para mim. Do you see that? Você vê isso? Now, stumbling block is kind of stone. Sabe que uma pedra de tropeço é um tipo de pedra. And now, when that stumbling block is put in the way, Então, quando aquela pedra, aquele bloco de tropeço é colocado no if caminho, you are not careful, se você não tomar cuidado, you will fall because of that stumbling block. você vai tropeçar e cair por causa daquela pedra de tropeço. Now you understand? Agora você entende? According to our Lord, De acordo com o nosso Senhor, now Peter actually is a stumbling block to our Lord. Pedro, na realidade, é para o Senhor uma pedra de tropeço. Because of that stumbling block, Por causa dessa pedra de tropeço, and as if our Lord will fall. é como se nosso Senhor fosse cair. And as if the will of God will fall. É como se a vontade de Deus fosse And cair. such that the will of God will never be realized. E de tal forma que talvez a vontade de Deus nunca fosse alcançada. The will of Peter may be realized. E a vontade de Pedro não seria realizada. Do you see that there are two wills here? Você vê que tem duas vontades aqui. Now the important thing is this. Aí, uma coisa importante é a seguinte: Now which will fall? qual vontade vai cair? Peter's will A vontade de or Pedro God's will? ou a vontade de Deus? God's will is connected with the cross. A vontade de Deus está conectada com a cruz. Now Peter's will is that he wants a Christ without cross. Mas a vontade de Pedro é que ele deseja um Cristo sem cruz. So that's his will. Essa é a vontade So dele. that's why Jesus É por said, isso que Jesus disse: you are a stumbling block to me. Tu és para mim pedra de tropeço. Then verse 24. E aí então, versículo 24, Very important. é muito importante. With that key, Com esta chave, now we are able to understand verse 24. agora nós conseguimos compreender o versículo 24. Then Jesus said to his Então disciples, Jesus disse a seus discípulos: if anyone wishes to come after me, se alguém quer vir após mim, let him deny himself and take up his cross and follow me. a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. You see, in verse 21, Você vê que no versículo 21, his cross, a cruz dele, the cross of Christ. a cruz de Cristo. But then, now, as the Lord talked to his followers, E aí então o Senhor fala para os seus if seguidores: anyone wishes to come after me, se alguém quiser vir após mim, let him take up his cross. tome a sua cruz. Now, brothers, Agora, irmãos, you can never separate verse 24 from verse 23. você nunca pode separar o versículo 24 do versículo 23. Now, the problem with us today is O this. problema conosco hoje é: We try to interpret verse 24 without verse 23. nós tentamos interpretar o versículo 24 sem o versículo 23. Verse 23 was the word of God, word of Christ. O versículo 23 foi a palavra de Cristo. Verse 24 again the word of O Christ. versículo 24 também a palavra de Let Cristo. us remember, Vamos nos lembrar: only the word of Christ is qualified to interpret the word of Christ. somente a palavra de Cristo está qualificada para interpretar a palavra de Cristo. What is the meaning of our Lord when he said, taking up our cross? Qual foi o que o Senhor queria dizer quando ele disse tomar a nossa cruz? So you have to link these two verses together. Então você tem que juntar esses dois versículos. So now let's turn to another verse from the word of God. Agora vamos abrir um outro versículo da palavra de Deus. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5. Verse 11. Versículo 11. But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Then the stumbling block of the cross has been abolished. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo, e na tradução em inglês diz a pedra de tropeço da cruz. Now, the stumbling block here is the same word our Lord has used E a in the palavra, area of Caesarea Philippi. e a palavra escândalo, pedra de tropeço aqui, é a mesma palavra que Jesus usou lá na região de Cesaré de Filipe. Now you see the link between the stumbling block and the cross. E agora então você vê a conexão entre a pedra de tropeço e a cruz. Verse
23, the stumbling block. No versículo 23 lá, pedra de tropeço. Verse 24, the cross. No versículo 24, a cruz. So you see, according to the word of Então God, você vê segundo a palavra de Deus. now the effect of the cross. Então o efeito da cruz. How do you know that whether this is the cross? Como é que você sabe se é a cruz? You have to see its effect. Você tem que ver o efeito. Now, what is the effect of the cross? Qual é o efeito da cruz? Now, the word of God is so simple. A palavra de Deus é tão simples. It will serve as a stumbling block. Vai servir como pedra de tropeço. Do you see that? Você vê isso? When cross works, Quando a cruz opera. when the cross operates, Quando a cruz ela opera, always with effects. sempre traz um efeito. That is, it will put a stumbling block before you. Isto é, vai colocar uma pedra de tropeço diante de You você. understand? Você entende? It will make you fall. Vai te fazer cair. Now, brothers, Agora você very entende. simple now. Muito simples agora. Now you see, Agora você the vê. Lord was in his way. O nosso Senhor estava no seu caminho. Now the problem is this. Agora o problema é o seguinte. Peter put a stumbling block before the Lord. Pedro colocou uma pedra de tropeço na frente do Senhor. Peter was the very hindrance to the will of God. Pedro, ele mesmo era o próprio empecilho para a vontade de So you Deus. see, brothers, Você vê, irmãos? now because of Peter, Então agora por causa de Pedro, our Lord almost o fall. nosso Senhor quase cai. What does that O que mean? significa isso? If Peter win the case, Se Pedro ganhasse aquela causa, then the will of God will suffer. então a vontade de Deus ia sofrer. Now, brothers, Agora, irmãos, how the will of God will not suffer? No, will not suffer. qual a saída para a palavra, para a vontade de Deus não sofrer? There's a way. Há um caminho. Now you have to put the stumbling block before Peter. Agora você tem que colocar a pedra de tropeço na frente de Pedro. Do you understand? Você entende? Then when Peter falls, Aí quando Pedro cai, when Peter is finished, quando Pedro está acabado, then the will of God will go on. aí a vontade de Deus vai prosseguir. So, brother and sister, Então, irmãos e now irmãs, it's very clear. agora é muito claro. Why you take up your cross and follow the Lord? Porque você tem que tomar a sua cruz e seguir o Senhor. We are the stumbling block to the will of God. Nós somos a pedra de tropeço para a vontade de Deus. So that we ask God to be removed. Então nós temos de ser removidos. But we never fall. Mas nós nunca caímos. We are so strong. Nós somos tão fortes. Thank God. Graças a When you Deus. take up your cross, Quando nós tomamos a nossa cruz, means that you accept. significa que você That aceita. the Holy Spirit will put a stumbling block for you. Que o Espírito Santo coloque uma pedra de tropeço na sua frente. You fall. E que você caia. Let me diminish. Permita que eu Let me diminua. decrease. Que eu decresça. That our Lord may increase. Para que o nosso Senhor possa crescer. Let my will be abolished. Que a minha vontade seja abolida. May the will of God be strong. Que a vontade de Deus seja forte. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, it is very clear. é muito claro. Now, the cross is a plus sign. Então você vê que a cruz tem um sinal de mais. But when we take up our cross, Mas quando nós tomamos a nossa cruz, it's a cross sign. ela se torna um sinal de vezes. Like if you are a teacher, Se você é professor, when your student make a mistake, quando o seu estudante ele faz um erro na prova, you will make a cross. você dá um X ali. You see, you understand? Você cruza aquilo, você Now, entende? brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when we take up our cross, quando nós tomamos a nossa what cruz, does that o mean? que significa isso? And now Holy Spirit wants to cross us out. Agora o Espírito Santo quer nos cruzar fora agora. Only this way. Dessa forma, Now, brothers and sisters, the cross will lead us to harvest. a cruz vai nos conduzir para a colheita. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now you remember, você se lembra? Peter was a stumbling block. Pedro era a pedra de tropeço. But actually, our Lord tried to teach his disciples Mas na realidade o Senhor queria ensinar aos seus to discípulos go all the way, or the way of the cross. para prosseguirem no caminho da cruz. And that way E aquele caminho was from Mount Hermon to Mount Golgotha, ia do Monte Hermon até o Monte Gólgota, going through the valley of Jordan. passando pelo Vale do Jordão. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, this is the way of the cross recorded in the Bible. este é o caminho da cruz, como está registrado na Bíblia. That is from chapter 9 to chapter 19 of Luke, the Gospel of Luke. Então isso vai do capítulo 9 ao capítulo 19 do livro de Lucas. So I think that I just try to answer like this. Então eu vou procurar responder dessa forma. I think people today misunderstood what the cross was. Acho que as pessoas hoje não compreendem o que é a cruz. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, let us remember, vamos nos lembrar. cross simply means stumbling block. Cruz significa simplesmente pedra de tropeço. But remember, Mas lembra, only when we accept
We accept the will of God. Apenas quando aceitamos a vontade de Deus When we say we are willing to be e nós estamos desejosos de diminuir isso, que Ele possa crescer. then you pick up your cross and follow the Aí Lord. você toma sua cruz e segue o Senhor. So I can